E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a gente continua, cada um dentro das nossas casas, a gente continua sem saber quando a gente vai sair dessa, mas nem por isso a gente para de produzir conteúdo, de conversar com vocês e de conversar com algumas pessoas especiais. E hoje, falando em pessoas especiais, a gente tem uma presença nova, a gente tem uma nova integrante, uma pessoa especial no time, mas eu não vou apresentar ela não, vou deixar ela se apresentar. Fala aí, Karen. E aí, galera, eu sou a Karen Keiko, eu tenho 21 anos e, mano, eu curto sneaker há uns 8 anos, assim. Em 2012 foi quando eu comprei o meu primeiro tênis e desde então, mano, só loucura. E você também curte bastante esse universo da moda, né? Que vai estar relacionado ao que a gente vai conversar hoje, né? Eu curto muito. Streetwear e sneakers são, tipo, minhas paixões. É o que eu curto pesquisar, é o que eu curto escrever sobre. E principalmente streetwear nacional. Da hora. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Nosso convidado é o Felipe da Pace. Depois da introdução que o Kim vai soltar aí, a nossa famosa vinheta do Sneakerhead BR em casa. Felipe vai voltar com a gente e vamos fazer umas perguntas para ele, né, Karen? Bora. Boa, é isso aí. Kim, roda a vinheta aí pra gente. E é isso aí, pessoal. Rodamos a intro e já estamos aqui com o Felipe da Pace, a Karen, que já se apresentou. E vamos trocar uma ideia, vamos entender um pouquinho desse cenário que a gente está vivendo. Mas antes de tudo, Fê, se apresente aí, por favor. Quem é você, o que você faz? Vixe, Felipe, fundador, né, da Pace. Começamos com uma marca de sneaker, de calçados feito à mão, aqui em São Paulo, e lançamos acessórios também. Depois lançamos em 2018 uma coleção de vestuário, por pedidos mesmo do pessoal, não sei como assim, mas acho que o pessoal atrela muito a marca comigo. E no meu perfil pessoal eu sempre postava algumas coisinhas de vestuário, assim, nada muito certo de fazer, mas o pessoal acabava perguntando, pedia, ou mandava DM falando, me faz uma dessa, me vende uma dessa. Aí eu falei, caramba. E aí a gente fez, e aí isso é muito bem. Eu falei, isso aí foi um sinal, acho que é algo que a gente não pode parar de fazer. E aí 2018 foi um ano muito importante, foi o ano do vestuário, que a gente também lançou um tênis com a Vibram. Uhum. E aí, resumidamente, é isso. Aí 2019 Portugal, e aí 2020 Covid. A gente vai falar sobre tudo, tipo, você já deu um overview da história da Pace, tipo, numa introdução, mas óbvio que a ideia desse nosso papo é a gente mergulhar um pouco nessa história. Eu separei algumas perguntas, a Karen separou algumas perguntas, mas eu justamente, cara, acho que você já deu uma passada por cima, assim, de como a marca nasceu, né? Por qual propósito ela nasceu, para fazer o quê, e aí, aos poucos, meio que o público foi dando uma direcionada nela. Explica um pouquinho melhor o que você queria fazer quando você criou a Pace, e se você puder explicar um pouquinho mais a fundo o que foram esses pedidos, como que a galera foi te direcionando a fazer o que vocês fazem hoje. Legal. Bom, para começar, assim, sempre gostei muito de moda, de tênis, até tive outras oportunidades, né, de contar isso, mas começou bem desde cedo mesmo, quando eu vi Nike Air Max pela primeira vez, desde quando eu vi uma chuteira da Topper também. Então foi tudo que era desse universo, eu gostava bastante e ia atrás, desde mais novo. Sempre fui muito chato com as roupas que eu queria usar, e era sempre muito estressante, porque eu não sabia das marcas, eu não sabia como falar, e isso era desde pequeno mesmo. Então é uma história que a minha mãe, assim, sempre fica, você era chato, que você não queria usar isso, aquilo. E isso aí foi perdurando, até que em meu início real para falar de roupa, vamos dizer assim, foi no cursinho. Foi em 2008, nem lembro quando foi.
2009, eu fazia cursinho pré-vestibular lá no Etapa. E tava uma época que tinha uma marca chamada American Apparel. Tinha uma loja lá no Oscar Freire. E aí eu comprei 2 camisetas lá. Uma decote V e uma de gola careca normal. Só que a malha deles era bem legal. Não era nada de especial. Hoje em dia é uma malha super fina, que a molecada nem gosta muito. Mas na época era algo que era bem usável e era caro. Era 199, 189, uma camiseta lisa, sem estampa, sem nada. E aí fui pra aula e foi um negócio de louco, cara. Tipo, eu entrei na aula assim, aí deu o quê? Intervalo, sabe? Você vai, tem 15 minutos de intervalo, a pessoa começou. Meu, de onde que é essa camiseta? Onde você comprou? Eu falei, comprei em tal lugar, vocês conhecem? Não, nunca ouvi falar. Isso. E aí minha mãe, ela teve confecção durante 10 anos. Ela costurou para marcas como Fórum, Triton, Yodsi, todas essas marcas legais antigamente, né? Ela costurava para eles. Mas eu nunca tive interesse, cara, de moda. Isso que era estranho. Nunca tive interesse. E tava ali, né, no seu alcance. De ter marca, de vender, assim, nunca foi uma parada que eu queria fazer. Mas aconteceu, porque eu trabalhei com ela, né? Eu cortava etiqueta, fazia o beneficiamento das peças, então meio que aquilo estava dentro de mim por necessidade deles, né, de ajuda, de pessoas para ajudar, e aquilo meio que sempre ficou, né, no subconsciente. Tudo aquilo que você faz acaba virando parte, né, da sua experiência como pessoa, até como trabalho, enfim. E aí meio que eu falei com a minha mãe no dia que eu voltei dessa aula, eu falei, nossa mãe, uma pessoa começou a me perguntar de onde era a camiseta, não sei o que, ela falou, por que você não faz umas lá e vê se o pessoal quer comprar, né? Aí eu voltei lá no dia seguinte e falei, eu faço que não sei o que, você faz? Daí peguei encomenda, assim, fazia sem etiqueta, sem nada, absolutamente nada. E vendia pelo preço de custo, não ganhava absolutamente nada, era mais pra molecada ficava pedindo. E aí vendi bastante, assim, no final do ano, metade da sala tava usando, eram as camisetas do Felipe ou camiseta do Samurai, né, que meu apelido era Samurai. Ai, meu cachorro tá aqui. Tá valendo, não tem problema não. E aí ficou meio que conhecido pelas camisetas do Samurai ali, que a gente vendia. E aí meio que não fiz mais, perdi, meio que não queria mais fazer aquilo. E aí fui fazer moda e fiz 2 anos e meio de moda no Belas Artes. Aprendi bastante coisa legal, mas aí mudei para ADM e finalizei. Então tava meio perdido, sabe? Mudou totalmente. Que eu tinha feito alguns estágios, fiz um estágio em uma agência tipo, de publicidade, assim, mas que era voltada para conteúdo de moda. Então a gente fez alguns trabalhos para aquela marca que estava nascendo, chamada Noir, que era uma submarca daquela Lely Blanc. Sim. Aí tinha a Lelis Noir e eu ajudei a construir tipo site, essas coisas. Aí meio que não gostei dessa parte e ganhava muito mal. Aí fiquei muito em dúvida. Eu tava com 21, 22 anos. Aí falei, não quero mais e fui fazer DM. Daí tive que fazer até o final. E aí nesse tempo, sempre consumindo, né, tênis, consumindo roupa, essas coisas. E aí veio o interesse de fazer os primeiros pares assim, de calçados antes da Pace. Eu tive uma marca, né, só de calçado, que eu falo que foi um estágio para valer, né? A gente teve uma marca, não sei se vocês sabem disso, mas a marca chamava Bang Footwear, que era só voltado para calçado. E eu não sabia absolutamente nada, não tinha nenhuma relação com nenhum familiar meu, conhecia como fazer um tênis. E é um mercado que é brutal, é muito complicado, é muito fechado. E aí foi a minha primeira experiência foi ligando para a fábrica, ligando para a marca de sola, foi super cru. Coloquei no Google mesmo, marca de sola,
essas coisas desse gênero, assim, essas pesquisas. E aí, cara, eu vou contar bem detalhado, assim, se puder. Boa, não, a ideia é essa mesmo, cara. Peguei 4 folhas de sulfite, assim, anotei fábricas, assim, de São Paulo e do Sul, frente e verso. E aí, um belo dia, liguei para todas e praticamente todas disseram não. Pô, você tá louco, isso não vai dar certo. Isso era 2015. 2015 para 2016. Aí falou, não, vender tênis não dá, que não sei o que, enfim. Aí 3 ou 2 fábricas pediu para eu ir até lá, para contar um pouco do projeto, que tava interessado, assim. E aí eu fui todo bobão, fiz uma apresentação em PDF, e falei, nossa, vou mostrar que isso que tá virando, que lá na gringa estão vendendo esses tipos de tênis, que é legal, que é diferente, que não existia muito. E aí fui. Aí um cara de uma marca que exportava mais, gostou, tipo, ficou o dia inteiro lá vendo as ideias, mas não andou pra frente. Um outro, eu caí numa fábrica lá, cara, nossa, tô falando aqui até que lembrei, que eles faziam uns tênis, putz, que marca que era? Nacional? Era de skate na época. Kicks, provavelmente. Não era Kicks. Rocks. Ia ser alguma dessas. Alguma das marcas de skate nacional. E aí o cara falou, esses tênis que você quer fazer é bem complicado. Não falei com a marca, né? Falei com a fábrica. Uhum. E aí ele me indicou um cara. Falou, talvez essa pessoa vai te ajudar. E aí eu achei tipo um agente que ele era vendedor e ajudava algumas marcas a produzir. Ele era um intermediário entre marcas e fábricas. Uhum. E aí esse cara me mostrou uma fábrica pequena e que estava a fim de fazer projetos novos assim. E aí eu fui lá. Sem saber nada, falei, puta, eu quero fazer uns tênis meio que nessa pegada, assim. Fui com um sketch de um Chukka Boot que eu queria muito fazer. E os caras falaram, vamos fazer e tal. E aí esse trabalho, assim, durou 3 meses. Então, o meu itinerário era, eu ia pra Facu, da Facu eu saía da aula às 11, aí pegava um ônibus, ia lá pra rodoviária do Tietê, pegava um ônibus até Franca. Aí chegava às 6 da manhã, em Franca, que eram 5 horas de viagem, tipo, chegava entre 5 e 6 da manhã. Sim. E aí ia direto pra fábrica, e aí conversava o dia inteiro com eles, e voltava às 6 da tarde, eu pegava um ônibus de volta pra minha casa. E aí perdia 2 dias de aula, 2, 3 dias de aula. Isso eu fiquei 3 meses fazendo isso. Eu ia tipo toda quarta. Falei, não, toda quarta eu vou, ou tentava ir de quinta, assim, porque aí não tinha umas aulas que já tava mais de boa. Chegava tão cansado que sem energia. E aí esses 3 meses a gente desenvolveu 3 tipos de tênis. Foi um sola caixa, mais baixinho, na pegada de Common Projects, assim. Um Chukka Boot, que era o que eu queria mesmo. E um ali mais doidão, que foi de experimental. Eu falei, vamos testar essa silhueta aqui. E aí, esses 3 meses a gente conseguiu lançar. E, cara, eu fiz esses tênis com essa fábrica. E aí deu o quê? 3 meses de desenvolvimento. E aí esse agente aí me ligou e falou, cara, essa fábrica não quer mais pegar os tênis, porque você trabalha com couro de verdade, o couro é muito caro, não compensa ficar couro parado na fábrica e tal. Deu N desculpas ali. E eu fico maluco, né? Porque você tá ali naquele 3 meses de trabalho, você pega os protótipos, tem aquela sensação do primeiro tênis, né, que você pensou na tua cabeça, na realidade, um monte de erro, né, você só enxerga erro, mas você sabe, mas você tá na empolgação ali de que o negócio no próximo vai dar certo e tal, e o cara me fala que não vai mais fazer, fiquei muito mal, muito triste, muito chateado mesmo, falei, cara, não é possível, não rola. E aí, cara, não sei se foi estratégia deles ou não. Eles falaram isso aí, deu tipo 1 mês, e o cara me ligou com uma proposta, assim, falou, Felipe, o negócio é o seguinte, o pessoal da fábrica lá falou que topa fazer seus tênis novamente, mas é o seguinte, você continua desenhando os tênis que você quer, a gente vai usar como catálogo para vender para os nossos lojistas,
com os materiais que a gente quiser. E aí, por conta desse trabalho todo que dá para fazer esses tênis que são complicados, você pode escolher o couro que você quiser e a gente faz uma quantidade reduzida. Falei, não, pô. Qual é o sentido de eu fazer isso? Vocês querem um estilista aí, um cara para fazer os tênis, para desenhar. Isso é um tipo de trabalho. Agora, eu tô fazendo um tênis para o cara que comprar se sentir especial, né? O cara quer comprar um tênis que ele não vai ver no pé de outra pessoa tão frequentemente, né? Essa era a ideia de ter um tênis mais exclusivo, feito à mão, com materiais nobres e tal. E, pelo visto, não pegaram essa ideia, e acho que eu também não soube me expressar, e eu era muito, muito inocente. Esse é um mercado que, se você não tem uma certa malícia, não sabe falar de igual para igual com os fabricantes, eles vão pegar seus tênis e vão copiar na tua frente, sem dó, vão vender, vão ganhar muito dinheiro em cima de você, e você tá ali na mesma caminhada. Fiquei tão triste com toda essa história, porque foi 3 meses que foi muito cansativo para mim. Eu falei, não piso mais em Franca, e não sei, aquela história louca, né? E aí, essa história ter acontecido foi super importante, porque me criou, sabe, casca, me criou história ali, criou experiência, porque o que eu pensei? Falei, bom, já sei os fornecedores de forma, já sei os fornecedores de sola, já sei onde eu faço o sourcing de cadarço, de couro, de lona, de palmilha. Eu já tinha uma listinha ali comigo que eu andava sempre comigo. Falei, bom, vou tentar achar fábricas aqui em São Paulo, capital, para produzir esses tênis. Então, os Bangs eram fabricados dentro de São Paulo. E aí eu tinha um cantinho no escritório aqui, que era, na verdade... Sempre foi aí onde você estava? Na verdade, a minha mãe tem uma garagem aqui que ela guarda umas bagunças, eu peguei um espacinho ali e montei uma mesa. Falei, bom, aqui vou fazer tudo. E aí eu comecei a ligar para um monte de gente, né? Tem algumas fábricas que fazem aqui, tem algumas marcas de calçado feminino que produzem algumas fábricas por aqui. E eu, ligava e apresentava o projeto e tal. Eles foram me indicando algumas pessoas que foram chaves para o meu aprendizado. O primeiro deles foi um modelista. Esse modelista de calçado tinha 65 anos. O cara era um monstro, sabe? Sabe aqueles mestres mesmo que sabia tudo de um calçado? Que já fez bota, que já fez tudo. E ele me ensinou muita coisa de macetes, de como desenhar um tênis. Porque eu desenhava na loucura, cara. Nossa, aqueles desenhos. Podia ser bonito ali, mas não funcionava, né? Quando você vai tentar modelar ele, que você passa para forma, da forma você passa para cartolina, você destaca os tênis, os moldes, tudo, os pedaços. E fala, vou costurar assim, vou costurar assado. Eu não tinha essa manha. E aí ele pegava um monte de desenho e falou, isso não dá, isso não dá, isso não dá. Eu falei, mas cara chato, mano, não dá nada. Como assim? Aí, de várias conversas que a gente foi tendo, ele foi me ensinando. Ele falou, essas partes normalmente se juntam assim. Ele explicou os tipos de costura que eram viáveis e que davam para fazer. E aquilo foi me dando mais inspiração, né? Falei, eu posso misturar vários tipos de costura, posso misturar vários tipos de acabamentos, coisas que eu não tinha, né? Antes, se você não aprende isso, você acaba desenhando coisas muito fracas, né? Não fracas no sentido de ser feio, né? Podia ser até bonito, mas você não entende a fundo e você não consegue criar algo além, né? Que vai chamar uma atenção. Então, quando você diz fraco, é comercialmente falando ou estruturalmente? Tipo, não vai durar? Ou os dois? Os dois, e tem mais um ponto relevante, que é um tênis, ele fica meio que sem personalidade, sabe? Você vê o tênis e fica aquele tênis meio sem graça, né? Então, os tênis que a gente faz hoje em dia, né, a gente fez também, que hoje em dia tá fogo, né? Não consegui produzir ainda esse ano um tênis por conta do... Tô ansioso, inclusive, pro próximo, velho. Acaba criando algo que
sei lá, não chame muito a atenção e que fique com cara de algo que eu não gosto nem de ouvir, que é aquela palavra que a gente inventou aqui no Brasil, né? O sapatênis. Então, fica com cara de sapatênis, né? E essa palavra aqui é banida. Aqui no escritório a gente não fala isso. Pô, desculpa fazer você falar, então. Não, acho que tem que falar para vocês entenderem aqui o que se passa, né, na nossa cabeça, na nossa história, o que a gente viveu. Então, esse processo fez função assim, principal para o que a gente é hoje. Foi falar e entrar em contato com modelistas e costureiros de calçado, que me deu toda a base que a gente sabe hoje. Boa. Acho que a gente conseguiu entender, tipo, e sensacional você trazer com tantos detalhes assim. A ideia nossa dessas conversas realmente é a gente perder o tempo mesmo para entender mais a fundo as coisas. Mas se você pudesse listar, Karen, acho que a sua primeira pergunta e a minha primeira pergunta são muito próximas, assim, sim, né? Sim. Mas, tipo, qual foi, se você pudesse listar uma, acho, qual foi a sua principal dificuldade para começar a Pace em si? Porque com essa história toda que você falou, a gente entendeu como que você penou, né? Como que você aprendeu para chegar até lá. Mas para iniciar a Pace em si, qual foi o principal desafio que você teve? Abertura. Abertura de querer conhecer o Felipe, o sonho do Felipe. Você mostra desenhos, você mostra a sua ideia, você mostra um monte de coisa e as pessoas, no geral, não acreditam, sabe? A indústria, naquela época, hoje em dia mudou muita coisa. Mas naquela época, na transição de 2015 para 2016, cara, não tinha esses tipos de tênis que eu tô falando. Claro que a cultura sneaker aqui no Brasil já tava bombando, mas o tipo de tênis que a gente ia lançar tava engatinhando, vamos dizer assim. Então foi aquela, sabe, abertura. Principal. De você talvez conseguir fazer as pessoas te ouvirem e entenderem sua proposta. Sim, principalmente hoje eu dou valor para o que a gente aprendeu, porque a gente ia lá com desenhos, enfim, né? Tô sendo meio repetitivo nisso, mas a gente ia lá com umas ideias, cheio de planos na nossa cabeça. Só que quando o fabricante, ou até o lojista, mas principalmente no fabricante, percebe que você não tem muito know-how, você não precisa ser o mestre, você não precisa ser o melhor designer, não precisa ser o melhor nada, mas você sabe ter uma noção de como é escolher um tecido, de como é fazer a escolha dos materiais, sabe? Se você não sabe como conversar e comunicar isso para eles, eles não te ouvem, cara. Eles simplesmente falam, pô, você é um cara que tá viajando demais e foi isso que eu senti, sabe? Sim. E pô, não esqueço até hoje essas reuniões que eu tive lá. Foi bem... Marca, né? Foi bem... Cara, não chega a ser humilhante, não foi humilhante, isso não foi. Mas foi um tapão na cara, mas é bom. Isso é bom porque se você quer mesmo e você vai atrás para acontecer, isso é bom. É bom que te acorda, né? Eu vou passar a bola pra Karen. A Karen que é uma grande fã da marca, hein, velho? Quando eu falei pra gente fazer esse papo... A gente é fã dela também. Quando a gente falei que iria rolar esse papo, ela ficou mó animada, mas... Puxa aí, Karen, o que você tem pra perguntar pro Fê? Bom, sou realmente muito fácil. Vocês já viram, né? Eu respondo, tipo, tudo vocês postam. E ajuda muito. Não pare, por favor. Da hora. Então, mas puxando assim para a pergunta do Luiz também, quando vocês entraram para o mundo mais, não só dos sneakers, da moda, quando vocês começaram a fabricar roupa também, quais foram os principais desafios para empreender em moda aqui no Brasil? Tá, bom, tem vários, né? Mas eu vou só voltar, porque eu tava falando ali da Bang, e aí eu preciso só mostrar aqui a transição de Bang para Pace, e aí já conecto nessa pergunta, que faz muito sentido. Então, era uma época ali que eu não sabia nada vezes nada, aí eu aprendo. Então eu penso, falei, pô, não vou
Eu precisava de um nome porque eu queria fazer um site e colocar esses tênis que eu lancei no mercado. Então, metade do processo era feito aqui dentro, desde o corte, eu levava para costurar, eu levava para aquilo, eu fazia toda essa correria aí. E aí levava para uma fábrica aqui em São Paulo só para montar. Então, eles pegavam o meu cabedal ali pespontado, colocavam na forma e grudava ali a sola, né? Colava a sola. Basicamente, esse era o processo. Eu aprendi muito. Aí, cara, eu comecei a estudar mais o mercado, comecei a estudar mais as marcas, pessoas que eu gostava, que eu admirava, que eu era fã. E aí fez todo sentido mudar de nome, mudar de um monte de coisa, começar uma história nova. Até porque o nome Bang era muito escrachado pro tipo de produto que a gente queria vender, até pelo preço e etc. Então, eu peguei 2 modelos de negócio que eu gostava muito, ainda gosto na época, e que começaram da mesma maneira. O primeiro foi o Hiroki Nakamura da Visvim. Ele é uma marca que começou com calçado e depois fez toda a transição de vestuário e acessórios. E o outro é o Mihara Yasuhiro. Ele também tinha uma marca de tênis. Quando ele saiu da faculdade lá de moda, ele criou uma marca de tênis. Ele começou a vender e depois ele também mudou de nome para Maison Mihara Yasuhiro. Então eu peguei esses 2 modelos como base ali ideal para me guiar, até porque você não sabe quando você está lançando uma marca, ainda mais se você não tem experiência, você não sabe criar modelo de negócio, como lançar, como comunicar. Então você tem que meio que se guiar com alguns grandes nomes da cultura e depois você vai se remodelando para ter sua própria assinatura. Foi esse o modo que eu descobri, vamos dizer assim. E aí, Pace veio porque a gente começou com calçado, eu tinha essas 2 marcas em mente, e era algo que começou pelos pés, né? Por isso que eu coloquei Pace, que era tipo ritmo, todo esse lance de movimento. E o E ao contrário tem o E ao contrário do logo, tipo dizer que a gente criou a marca ali meio que na contramão de como uma marca é lançada, né? A maioria das marcas se lançam com t-shirts, com vestuário, e aí o negócio vira até fazer acessório, até fazer tênis, enfim. E a gente começou pelo oposto. Então o E, ao contrário, tem esse significado. Da hora. Porra, que da hora. Então, aí, resumidamente é isso, a gente criou toda essa narrativa, né? Nada, né? Foi tipo uma faculdade que a gente fez antes de ter a Pace. E aí, vamos responder a pergunta da Karen, né? Que as dificuldades de criar uma marca de vestuário. De empreender em moda aqui no Brasil. Empreender né? em moda. Isso. Nossa, é gigante. É realmente muito complicado. Eu acho que assim como os calçados têm uma certa barreira de entrada, que é um mercado muito fechado, mas em contrapartida você encontra muito mais lugares que conseguem escutar você e você consegue criar ali sua primeira camiseta, sua calça, enfim, o que você quiser. Porque tem muitos ateliês aqui em São Paulo, você não precisa ir lá para o interior ou muito longe, então acho que fica um pouco mais fácil. Não é fácil, mas fica um pouco... tem mais lugares para você poder fazer conexões. Então, acho que a primeira dificuldade que eu listaria é que é um mercado fechado também, mas não tanto quanto o calçado. Eu não posso falar muito sobre moda. Moda, eu tô falando aqui, separei entre calçado e vestuário, mas o vestuário eu não posso falar sobre muitas dificuldades, porque minha mãe, ela teve confecção, então eu tive um atalho ali que muitas pessoas, né, não teve, que ela indicou 2 ou 3 fornecedores de malha, ela indicou um modelista, ela indicou diversas coisas pra gente, que me ajudou muito, muito, muito. Então, não é justo eu ficar falando, foi super difícil e tal, porque ela me passou alguns contatos. Hoje a gente ainda busca um monte de coisa, a gente teve nosso ateliê, quando a gente foi para Portugal, o ateliê se desfez, porque não fazia sentido eu ficar pagando o pessoal todo. Aí a gente voltou e aí estourou esse negócio da pandemia, então a gente tá meio que... Vocês voltaram agora, né?
A gente voltou. Foi uma loucura, meu. A gente vai até falar sobre isso depois, né? Da experiência de vocês em Portugal. Lógico que a gente vai falar sobre isso. Mas a gente pede, é legal, a gente sempre coloca essa pergunta quando a gente vai falar com alguém que empreende, justamente para que, se alguém que estiver ouvindo tem essa vontade também, e já tenha isso. Até porque, assim, não existe negócio sem dificuldade, né, cara? Não tem. Acho que mesmo que você já tenha tudo pronto, na hora que você começar vai ser difícil. Então é legal a gente falar isso para quem tá ouvindo e queira, né, ter uma marca. Sim. Eu acho que eu já vou até puxar outra pergunta, então, falando disso das pessoas que estão interessadas em ter alguma marca, em começar a empreender, qual seria o conselho, assim, que você daria, que você gostaria de ter recebido, ou que você daria agora para alguém que quer começar? Boa. Certo. Acho que primeiro de tudo e primordial é estudar. Estudar o que você quer fazer, o que você quer passar, o que você vai lançar no mercado. Porque, sinceramente, né, até quando eu e a Ju, a gente lançou a Pace, o mercado não precisava de mais uma marca, sabe? E a gente tem noção disso. Então, é estudar mesmo o que você quer oferecer, o que você quer lançar no mercado. No nosso caso, eu sempre tenho um negócio na minha cabeça que foi o de dar acesso às pessoas a bons produtos, com bons materiais e bons designs. Então, é uma essência que a gente carrega aqui, né? Se a gente vai lançar algo que não faz muito sentido, a gente abandona. Por quê? Porque tem várias outras marcas fazendo coisas muito boas também. Então, a gente, quando vai lançar, é dar acesso. Quando eu falo, né, dar acesso, hoje em dia está muito mais fácil, mas antigamente... Até hoje, a gente entra em sites para comprar aquelas marcas que a gente gosta, é muito caro, meu. É absurdamente caro. Então, uma camiseta de uma marca dessa que tá bombando aí, pô, R$2.000, né? Sim. R$1.100 numa camiseta. Então, sim. A nossa ideia, né? Como a gente tava fazendo uma marca que pro Brasil na época, foi isso. Foi, cara, vamos dar acesso à galera. Então, vamos fazer uma puta peça legal, mas também não vamos explorar no preço, não vamos, porque senão a gente perde o caminho ali que a gente teve, né? Por que lançar mais uma marca? Então, foi sempre esse lance de dar acesso. Então, acho que eu pensei, tem vários outros caras igual a mim que gostariam de comprar essas peças que a gente faz e não encontra. Então, foi esse meio que nossa linha de pensamento. Então, é estudar, né? Estudar o que lançar no mercado, porque realmente a gente sabe que tá uma loucura, né? Cada dia parece que a gente vê uma marca nova. Acho que vê mesmo, né? Sim. É uma loucura isso. E, enfim, acho que é isso, estudar. Segundo, se puder fazer um estágio dentro de uma marca, é essencial, super essencial. Eu não tive essa oportunidade, mas o meu estágio foi a Bang. Então, foi um puta estágio, aprendi muito, quebrei muito a cabeça, tomei muito não na cara, então é legal a pessoa passar por isso, e é legal ela tá dentro de um dia a dia. O dia a dia da gente principalmente no meio criativo, 97% é frustração, 3% é inspiração, né? Quando vem aquela ideia, você fala, nossa, vou desenhar, vou pegar e vou fazer as coisas. Então, 3% é isso. O resto, esses 97% é frustrante. Você vai ligar para fornecedor, o cara vai falar, não tenho isso, o mínimo é 300 quilos para desenvolver isso, no mínimo é isso, o mínimo é não tem essa sola, não tem essa cor. Então, esse tipo de dia a dia, de rotina, cara, você aprende, se você for um cara super atencioso, que você não tem preguiça, que você quer aprender todo dia, você vai aprender muito. Isso vai aprender muito, e você vai conseguir evitar alguns erros, né? Que são naturais, né? Você vai... erro, cara, pra gente custou caro, né? Porque a gente não teve essa experiência, então o erro custa caro. Se você tem essa experiência de você trabalhar para alguém que já está inserido no meio, que já lança, que já vende, que já compra, evita vários erros, e os erros custam dinheiro. Então, a gente cometeu vários erros. Se vocês quiserem mais para frente aí da conversa, posso citar
problema nenhum. Sim. A gente tem que falar mesmo, né? O que a gente Tem aprendeu. que. E foi isso. Erramos muito, custou, mas hoje em dia a gente tenta não errar. Legal. E então, falando desses 3% que é de criação, eu acho que, tipo, falando de mim, eu curto muito a Pace porque é uma marca que eu me identifico por ser japonesa. E aí, quando vocês começaram a lançar as coisas falando de Okinawa, eu falei, mano, não acredito que tem alguém de Okinawa também que tá, tipo, em alta no streetwear do Brasil. Legal. Então, você já falou que tem referência de modelo de mercado japonês, e nos produtos é bem clara, tipo, a referência japonesa. Conta um pouco de como que é essa busca de inspiração e do processo criativo das coleções. Legal. O processo criativo... Estão ouvindo? Estamos ouvindo. É que deu um chiadão aqui. Deu Não, uma tá cheada, todo mundo- agora voltou. Tá todo mundo atento aqui. O processo criativo, eu vou falar em duas partes, né? A primeira parte eu vou falar dos vestuários e de acessórios. Veio totalmente da minha infância. Então, eu também sou descendente. Minha mãe... a minha mãe nasceu aqui, mas a minha mãe foi a primeira dentre vários irmãos que nasceu aqui no Brasil. O resto tudo nasceu no Japão, ela nasceu aqui. E aí tiveram outros irmãos, tem vários tios, a família é gigante, por parte de mãe. São todos de Okinawa e vieram aqui para o Brasil. Então, eu vivi até os meus 11 anos, eu vivi na casa da minha avó. Hoje ela não é mais viva, faz 3 anos, mas até meus 11 eu morei com ela. Então foi... Cara, ela recebia muitos primos e muitos tios, né? Que vinham do Japão. Então, eu não sei, Karen, se você também... Provavelmente você deve ter tido isso. Porque eles vinham pro Brasil, né? Passava 2, 3 semanas. E aí a Batian, né? A avó preparava aquele banquete que você nunca comia. Só comia quando eles vinham. Exatamente. Então você já aproveitava ali. E os caras vinham, os tios e os irmãos da minha avó, eles vinham, cara, com umas roupas que eu nunca vi. Claro que no Brasil devia ter, mas como eu era muito novinho, eu nem prestava muita atenção, prestava atenção naquilo que eu vivia, né? Então eu via eles sempre vinham com calças de alfaiataria, sempre, unânime isso, todos. Coletes, muitos coletes, vários tipos de coletes utilitários, camiseta polo, t-shirts, aqueles bonezinhos, né? Vários tipos de bonezinhos, buckets. Então aquilo me marcou muito e eu tento pegar tudo daquilo que eu vivi e que eu acho legal, traduzir ali para uma maneira contemporânea, para a molecada gostar também, e coloco ali um DNAzinho nosso. Até tem uns coletes que a gente deixa aqui no mostruário que é do meu tio. Da hora. O Army Vest, que foi um colete que a gente vendeu muito, ele é uma mistura de 3 modelagens dos coletes do meu tio. Tem eles aqui, ó, pra mostrar. Fala pra ajudar um oi aí, pô. Alguém tem que ver. Alguma hora ela tem que aparecer. Então o primeiro é esse. Da hora. Ele tem essa abertura aqui que eu achei fantástica. E eu coloquei no colete da Pace. O que mais aqui? Que foda. Desse colete foi essa abertura que eu achei genial. Esse é um colete do seu tio mesmo. Todos do meu tio. E de que ano que são essas peças, velho? Cara, você consegue ver a etiqueta que tá até meio zoado? Não consigo ver muito bem aqui, mas tipo, dá pra ver que é um estilo bem antigo. Da etiqueta você já percebe que é antigo. Esse aqui é de 84. Caramba, velho. Agora esse aqui, cara, a etiqueta tá zoada, mas dá pra ver aqui que tem... Que é Adventure, né? Todos os anos. Aí, que animal. Os bolsos... Eu peguei esses bolsos aqui, coloquei no nosso, vou mostrar o nosso, esse tipo de acabamento aqui também, e esses 2 fechos por botão. Então ele tem 2 opções, né? Ele fecha pelo zíper e ele fecha por botão de pressão. E a rede? E a rede aqui atrás também desse. Da hora. Esse bolso também aqui atrás. Isso.
E esse aqui, Esse também tem. esse aqui peguei desse bolso, coloquei esse zíper aqui. E esse aqui é o meu preferido. E eu queria colocar essa paradinha aqui que eles usam para pescar. Sim. Mas a Ju não deixou na época, que ela queria dar das opiniões dela, e a gente tem que respeitar. E aí a gente montou eles, todos eram em tons terrosos, né? A gente fez um mais preto utilitário meio, e o pessoal meio que confundiu com techwear, né? Que não tem nada a ver com techwear, mas como tava bombando ali na época, Sim. Foi bom. Eu gosto de várias marcas techwear, então não denomino a gente assim, mas o pessoal pegou meio que essa vibe. Entendi, da hora. Foda. Esse colete aqui foi Muito foda pra gente, foi bem legal. Esse colete foi bem da hora. A calça eu peguei uma modelagem do meu tio também, ele fazia com um alfaiate, provavelmente lá do Japão, e aí tem a altura dele costurada dentro, na parte interna do costa, ali tipo 1,74 e fica com linha, essa coisa mais, sabe? Caramba. Que louco. Nossa. Bonita. Então esses tipos de detalhe que eu sempre vivi, que eu sempre gostei, aí fui crescendo, fui ficando meio pidão, né? Eu chegava na casa deles, tio, posso pegar emprestado esse colete? E eles são meio secos, né? Uhum. O que você quer? Que sei o que? Eu falava, não, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Aí eles dão risada e acabam emprestando. Aí esse aqui até ficou, que ele falou, pode ficar, não tô usando. Ele coleciona coletes. Da hora. E ele pratica aquele esporte, né? O gateball. Que ele colocou aqui na avenida. E aí você vai lá no campo de gateball, tem vários outros Odissans com colete. E aí outro dia eu fui lá, né, pra fazer o photoshooting lá, e aí eles falaram, esse colete aqui é do seu tio. Aí o outro, esse também é do seu tio, que ele distribuía lá pra galera. Pra emprestar pra você era difícil, mas pra galera ele distribuiu. Mas vem muito disso. E aí, cara, meio que japonês tem essa coisa, né, do design ter realmente função, né? Então, tudo que a gente coloca, a gente tenta colocar um pouco de função. Isso também peguei deles. Então, tem as nossas calças vêm com zíper, mesmo sendo de alfaiataria, vem com um zíper ali invisível, para não cair o celular no Uber, no ônibus, no metrô. Você fecha ali tudo certinho. Bolso para tudo quanto é lado, então algumas das nossas peças a gente tenta colocar um bolso interno ali, outro lado, para ter meio que uma função bem definida na peça e não ser só a peça esteticamente bonita. Sim. Meio que pego muito disso, sabe? Você sabe que esse negócio que você falou da função do design japonês e tal, na verdade, a gente até conversou um pouco já sobre isso, também trabalho com design. Sim. A diferença do design para arte, na real, é essa. Tipo, o design ele tem função. Exato. Então, se ele não cumpre uma função, ele pode até ser esteticamente bonito, mas ele não é funcional. Tipo, ele tá, entre aspas, ele tá errado. Né? Então, tipo, ele tem uma função para cumprir, sabe? E é isso que você traduz nos produtos que você faz, né? Exatamente, falou tudo. Animal. E a gente tenta, né, tem aquela frase lá, todo mundo fala, né, que é designer, como que chama? Form follows function, né? Sim. Então, toda a peça que a gente faz, a gente tenta colocar isso nas peças. Claro que tem uma peça ou outra, que é uma t-shirt, alguma coisa assim, que não dá, mas aí a gente trabalha com materiais, né? Materiais nobres. A gente tenta trazer coisas assim pra lançar. Animal. Aí acho que a gente precisa... O que eu queria falar agora também, acho que vai engatar na sua pergunta, cara, é da questão de evolução, né? A gente entendeu qual foi o desafio de começar, mas talvez mais do que começar, a evolução constante de uma marca talvez seja até mais difícil, né, Karen? Então, desde quando foi lançado? Foi em 2017, né? O que você acha que mudou na Pace e no mercado do streetwear nacional? Nossa, mudou muita coisa. Para começar, na Pace mudou que a gente aprendeu muita coisa. A gente já tinha uma base, claro, mas, vou ser sincero, tava cru, mas sempre com coragem, sempre com muita boa vontade, a gente ia lá e lançava as coisas. Hoje em dia, a gente não sabe tudo, tá longe de saber, a gente comete vários erros, mas a gente tem já uma carga de um histórico
para buscar. Então a gente tem um arquivo ali mental que a gente fala, vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, vamos por esse caminho, não vamos por esse. Então isso foi o que mudou, experiência. Experiência vale tudo. Então a gente ganhou muita experiência. Acho que o que mudou é que a Pace está mais experiente. Esperamos mais e mais aí. E esse último lançamento de vocês, acho que mostra um pouco, né, a maturidade de vocês, até não só do ponto de vista de design, mas também de operação, que a gente conversou sobre isso, né? Mesmo no meio desse caos todo, vocês conseguiram fazer algo funcional, efetivo. Total. Esse último drop foi meio que um frio na barriga. Todos são, mas esse foi um pouco mais, porque a gente está num momento extremamente delicado, né? Financeiramente, acho que todo mundo está sendo afetado, porque tá tudo parado, a gente não pode fechar os olhos para isso. E aí, quando a gente lançou, né, a gente publicou alguns materiais, né, algumas fotos, e a gente recebeu alguns DMs falando, pô, mas será que é o momento de falar de moda? Será que é o momento de falar disso, daquilo? E eu respondi assim, né, para um pessoal, falei, poxa, isso não é, eu não tô falando de moda, eu tô falando de sobrevivência do meu negócio. Então, né, a gente estava trabalhando para sobreviver, porque tem um monte de marca que deve estar passando por isso que a gente está passando, que é muito difícil. Então, esse drop a gente tinha que lançar, a gente não podia perder mais o timing, né, o tempo certo de lançar. Já lançamos super atrasado, porque eram peças totalmente meio de verão, e tá começando o inverno aqui no Brasil, e aí a gente foi lançar camisa e shorts. Aí a gente fez uma live explicando que a gente fragmentou toda a coleção. Então Gamba tá fragmentada, vai ser drops pontuais, em formato de cápsula mesmo. Então o próximo drop vai ser bem pontual também. Não vamos lançar mais aquela coleção extensa com tudo, lançando lookbook, até porque não dá. Então foi uma estratégia bem fria, mas ao mesmo tempo com muito medo, assim, de não rolar. Mas foi totalmente o oposto, cara. Rolou muito bem. Graças a Deus, estamos respirando aqui. Da hora, não. Muito feliz até por ouvir que apesar do receio, deu tudo certo, né? Sim. E aí, o que mudou pro cenário, né? A outra parte é que o cenário hoje em dia tá muito mais denso, né? Além de ter várias marcas se lançando, marcas que eu tô vendo bem legais, já tem marcas que já estavam no cenário antes da gente, que são marcas ali que estão encabeçando ali todo um mercado, que nem precisa citar nome, todo mundo já sabe que são marcas muito legais. Mas tem marcas se lançando também que tô gostando de alguns trabalhos. Tem outras que a gente vê que tá ali por conta de tendência, por conta de pura oportunidade. Mas como todo, né, mercado, tem marcas assim, né, que se lançam, e tem outros tipos de marca. E também tem os veículos, né? Graças a vocês e vários outros estão informando coisas boas. Acho que isso é uma coisa que é muito válido. Antigamente não dava para ter tanta informação, então é legal esse trabalho de educar, de mostrar o que é legal, o que não é, como uma marca faz, o que uma marca deve fazer ou não. Então acho que o mercado mudou no quesito ali informação, né? Hoje a gente tem acesso a todas as informações, então só não acha quem não procura. E quem não segue a gente. Tô zoando. Quem não segue, eu preciso dar uma puxada pro nosso trampo também. Né? Com certeza, pô. Cara, e aí a gente falou um pouco dessa evolução, aí eu queria chegar naquele assunto que a gente passou por ele em algum momento, que é a ida de vocês para Portugal, né? Por que você tomou essa decisão? Como foi esse processo de tomar essa decisão? Por que você acabou falando, vou para Portugal? E, por fim, o que você aprendeu por lá? Como que você enriqueceu culturalmente lá e profissionalmente? Tá. De novo. Primeiro processo, né? Vamos lá. A gente escolheu Portugal, não foi porque Portugal é melhor que o Brasil. Não foi isso. Sim. Foi porque na época que eu estava estudando sobre esse tipo de tênis, esse tipo de sneaker que a gente queria lançar
desde a época da Bang, foi pesquisa de materiais. Eu sou meio louco com pesquisa de solados, de couro, de fábricas. Esse é algo que eu sinto meio que prazer. Eu gosto, sabe, de pesquisar, de ir atrás dessas coisas. E aí eu estava pesquisando algumas marcas, eu percebi que eles estavam fabricando, estava escrito Made in Portugal. Mas não eram várias marcas. Eu falei, mas caramba, o que está acontecendo, né? Tá rolando um movimento. E eu fui pesquisar o porquê do Made in Portugal tá tão forte e presente nessas grandes marcas de luxo. E aí fui pesquisar. Aconteceu que a Lanvin, a Lanvin tem esses sneakers aí casuais, né? Vamos denominar assim. E Kanye usou, comprou. E aí eles eram muito fortes, ainda são, mas a Lanvin na época tomou uma decisão que quase nenhuma dessas grandes marcas de luxo tomou. Que em vez de estar escrito ali na palmilha, no solado ali, Made in Italy, ou Made in France, eles colocaram e foram um dos pouquíssimos que assumiram o risco de colocar Made in Portugal. E Made in Portugal sempre foi um polo industrial muito forte, mas ainda não tinha aquela grande marca que carrega ali sabe, com orgulho, fala, pô, a gente produz em Portugal, e Portugal tá ali, tá junto com Made in Italy. Hoje em dia tá quase pau a pau. Mas antigamente não, né? Sim. E aí a Lanvin foi a grande precursora desse movimento que rolou. Desde então, desde a época que a Lanvin, sabe, bateu no peito e falou, não, a gente produz nossos sneakers ali em Portugal. Eles produzem, a maioria dos sneakers deles são produzidos em Portugal, uma outra parte da Espanha, mas 80% ali, eu acredito eu que foi feito lá. Então, várias outras marcas competidoras começaram a olhar, falaram, pô, por que a Lanvin, que sempre produziu nos melhores fábricas italianas, está indo para Portugal, né? Alguma coisa tá ali. E aí, várias outras marcas começaram a migrar para lá. Desde Comme des Garçons já fez calçado lá, como Lanvin, aí posso listar várias outras marcas muito legais, né? High-end, que o pessoal fala, estavam produzindo lá. Então, eu fui descobrir de Portugal por conta dessas marcas que eu gostava e eu vi ali de onde era feito. E aí eu descobri que também, além disso, eles forneciam solados de qualidade. Então, tem vários outros tipos de tênis que o sourcing, né, de solados vem de Portugal. Agora era sempre visto pela Itália, né? Itália ainda é o principal, mas Itália e Portugal hoje em dia não pode ser, sabe, não falar deles. Sim. E aí foi isso, cara, foi pura pesquisa e era um grande sonho meu produzir alguma coisa lá. Aí por conta dos calçados eu descobri que era um polo têxtil também muito forte. Então, Off-White faz camiseta lá, Palm Angels, Coldwell, Jacquemus. Cara, caramba, disso eu não sabia. Não sabia também. Polo industrial lá é bizarro. Bizarro. Eu nunca vi algo parecido. E aí eu bato na tecla. Eles têm abertura, algo que aqui é muito difícil, né? O polo do sul, da indústria do sul, é muito legal, muito rica aqui no Brasil. Sabem produzir muito bem, produzem para Nike, para Adidas, produzem para marcas que a gente nem imagina. Mas eles não dão acesso a gente, cara. Os pequenos, né, designers, as pequenas marcas não têm esse acesso. Você bate lá na porta e fala, eu quero fazer isso. Não, vou produzir ali 1.000, vou produzir 2.000. Em Portugal, eles pegam os caras que são gigantes, vamos dizer assim, mas eles pegam um moleque ali que tem uma marca que eles falam, quanto vocês querem produzir? O mínimo é 300. Pô, mas vamos ratear isso, vamos fazer, sei lá, 100 de cada cor, já consigo fazer para você no melhor algodão, mesmo que o Off-White use, sabe? Você consegue fazer um negócio. Porra. Então, animal. Foi algo que a gente sentiu na pele ali, quando eu vi, eu não acreditei real. Foi algo que a gente vivenciou ali que eu não imaginaria que teria tanta abertura. E teve. Eu entrei em fábricas ali que a gente não esquece. E o nosso mocassim a gente fez
na fábrica que fez os calçados da Coldwell. Caralho. Esse último que ele postou, a gente viu 8 meses antes, experimentei. Tem um outro que parece um Force One que ele fiz na mesma fábrica também, experimentei antes ali. Tipo, tomei quase uma bronca que fui tirar foto, né, pra mandar. Não manda foto, pelo amor de Deus, porque... mas é esse tipo de experiência, sabe, que Portugal trouxe para nós. A gente conseguiu fazer algumas peças que esses grandes nomes que a gente admira tanto faz ali. E a gente tava lá junto, né, vendo. Então foi bizarro. Mas porra, foi animal. Essa pesquisa. Animal. E aí, você comentou, o motivador de você ter ido para lá foi a indústria de calçados, e aí depois você acabou descobrindo a indústria têxtil também. Foi. E aí eu queria puxar um pouco, acho que, querendo ou não, vai ser o ponto alto dessa nossa conversa aqui, que quando eu conheci o modelo, né, eu não te conhecia ainda, infelizmente, porque eu teria te dado muito mais parabéns que eu já te dei naquela época, que é para falar do SAL, né? Tipo, do eu até anotei aqui para não esquecer o nome, Self-Adaptive Lug 18, que você fez em 2018, né? Sim. Cara, eu lembro que quando eu vi ele pela primeira vez, eu fiquei, tipo, eu fiquei meio sem ter o que falar. Eu falei, cacete, velho, que animal ver algo desse nível desenhado aqui dentro do país. Eu achei muito foda quando eu vi de primeira. E aí eu vou te fazer agora uma pergunta que eu queria ter te feito quando eu vi pela primeira vez. Qual foi a inspiração para criar isso, cara? Você consegue me passar alguma referência em design, ou foi algo totalmente à parte do que você... Por exemplo, você não consegue citar nomes que estão envolvidos nessa sua referência, ou você consegue? Cara, eu consigo, mas não tá muito nítido. Eu tô com ele aqui. Porra! Nem mostra, senão eu vou ficar triste. O protótipo final. Então ele fez ele inteiro branco, porque eu estudei lá como que o pessoal da Nike desenvolve os protótipos deles, e eles fazem todo branco. Pra poder cara, vou aproveitar e te falar uma coisa. A gente desenvolve protótipos de alguns outros tipos de produto aqui, né? Eu, na minha rotina, normalmente eles são feitos em monocromia, ou em branco, depende do tipo de material, mas normalmente você usa uma cor padrão. Por quê? Quando você cria um protótipo, na verdade você olha para a função dele e não para a cor. E a cor direciona as pessoas para tomar decisão, né, cara? A cor é um negócio muito forte pra gente. Total. Então, quando você vai fazer um protótipo, você precisa focar na função daquilo, entendeu? E aí você usa ele em monocromia. Da hora você falar isso. Tipo, eu não sabia dessa teoria toda, mas faz todo sentido depois que você explicou. Mais um negócio que eu aprendi hoje. Gosto muito de aprender. Mas eu aprendi isso vendo, né, lendo entrevistas dos designers da Nike, a gente vê lá que eles fazem todos os tênis, os primeiros eles saem todo branco ali, ou monocromático. Então falei, vou fazer esse primeiro protótipo assim. Boa. E aí, bom, esse aqui é o protótipo final, e aí eu tenho um par aqui. Meu Deus. Que usou. Que tamanho que é? Que tamanho que é? 36. É um da Ju. A Ju pegou 2 pra ela, né? Aí ela não usou. Want to rock, want to stock. Então, cara, eu gosto muito de forma, assim, gosto do shape de um tênis, né? Antes de pensar em qual material, enfim, do conceito do tênis, eu penso qual a forma que eu quero que ele apareça no meu pé ou eu vejo nos outros, né? E aí foi isso que eu tive em mente. Na época eu tava bombando, né, aqueles dead shoes. Então, na época que a gente lançou, tava lançando ali Triple S, tava outras marcas lançando esses tênis, New Balance lançando aquele super famoso deles, de pai ali, Nike. E aí eu peguei aquilo como fonte de referência e inspiração. Ao mesmo tempo, coloquei um DNA muito forte nosso, que é o de misturar silhuetas atléticas com o feitio clássico. Por que eu falo isso? Porque a fábrica que eu trabalho aqui no Brasil, não tem nada a ver com uma fábrica, por exemplo, no Vietnã, que
os Nike Labs lá. Então, aquilo lá é um sonho de todo mundo, poder fazer um tênis lá um dia, né? O nosso processo aqui é mais parecido com o europeu, que é Portugal, Itália, Espanha. Então, é um processo muito parecido, que é o artesanato ali na raiz, o cara que faz o molde na mão, depois passa para CAD, enfim, mas é um negócio bem, bem diferente do que acontece. Então, eu sempre trago isso, porque eu acompanho, né, quando as costureiras vão fazer o pesponto dos tênis, eu acompanho. Então, eu sempre pergunto que tipo de costura é essa, que coisa é essa. Então, esse tênis a gente quis misturar 3 tipos de costura, né? Então, tem a costura clássica, que é o ponto ali aparente, que é o que dá para ver ali, que a maioria dos tênis usam. Aí tem a costura que chama ponto luva ou pregado revirado, que é a costura invisível, né? Ali, aqui vocês podem ver, sabe? Sim. Sim. Costura, que ele é costurado do avesso, né? Depois ele vira, você não vê as linhas. E aqui a gente fez uma costura mosca, aquela costura manual mesmo, que teve que fazer à mão. Então, a gente misturou 3 tipos de costura numa silhueta totalmente contemporânea, né? A gente não olha um tênis desse e fala que é um tênis antigo, mas eu coloquei elementos antigos nele. É algo que a gente sempre tenta fazer para os tênis nossos. Animal. Roupas, mas começou esse pensamento no tênis, por conta, né, do tipo de feitio que a gente trabalha. Aí, bom, eu não sei se vocês vão conseguir ver essa referência, mas eu vou falar. O Jordan 6, a língua dele, né, aqui ela... Já peguei, já. Essa curvatura assim, ó, bem aqui. Sim. Aí, cara, lembra? Se você falando, lembra. Então, eu falei, bom, essa curva vai ter que ser exatamente o mesmo ângulo. Não consegui, mas lembra, né? É que, por exemplo, quando você fala assim, você olha pra ela, você consegue enxergar a referência, mas como o shape do tênis é outro, ela ela tá disposta num formato diferente. Se ele fosse num cano mais alto, provavelmente ela ficaria muito similar. Foi isso. E aqui, consegui enxergar seu pensamento. E aqui um pouco, né? Não chega a ser muito, mas também do Jordan 6, né? Que foi inspirado acho que foi no aerofólio, né? Do Porsche, se eu não me engano. Sim. De algum dos carros dele. Eu não me lembro de cabeça de qual que é, porque ele teve vários durante a vida. Foi do Porsche. Aí não tá tão visível, obviamente, mas... Sim. 2 tipos de puxador aqui e um deles foi inspirado também. Da hora. Foi isso, cara. Porra, que foi a referência. E o resto foi criar um tênis meio robusto mesmo. Ele não chega a ser longe de ser um dead shoes ali, um chunk, mas ele é um híbrido. Ele é um híbrido por si só. Da hora. Puta, assim... É animal. Ouvindo você falar, fica mais foda ainda. Que isso. O trampo... trabalho, mano. Esse foi, sem dúvida, o mais desafiante nosso, sem dúvida. Imagino. Eu fico até triste de não ter um desse. E foi o primeiro usado, né? Com a sola do Vibram. Então, eu tenho muita felicidade, assim, desse tênis. Eu gosto muito. Pra quem curte, assim, é um orgulho ver um tênis desse nível aí ser criado aqui no Brasil. E ser criado por pessoas tão legais quanto vocês, assim, né? De conhecer. Muito obrigado. Foi muito foda. Foi treta fazer. E aí, eu levei esse tênis pra Portugal pra mostrar pras fábricas. O pessoal gostou muito. Que animal. A gente tentou replicar ele lá e uma fábrica não conseguiu fazer do jeito, cara. Caramba. Não fez. E era uma fábrica, cara, que faz todos esses tênis aí loucos que a gente vê por aí. Porra, ia rolar um restoque, mas os caras não conseguiram fazer. Eles não fizeram igual, eu não gostei, a Ju não gostou, a gente falou, não rolou. Então foi algo que até eles se ficaram surpresos. Pô, foi feito no Brasil, falei, caramba. Deu orgulho, sabe? Foi legal. Da hora. Muito legal. Muito louco mesmo. É pra ter orgulho mesmo, velho. Ó, a gente já tá meio que numa parte final. A gente não consegue também bater muito mais papo, porque também senão fica muito longo o vídeo. Mas eu tive uma ideia aqui, que eu queria ver se você topa, Fê. A gente tá fazendo esse vídeo que a gente tá gravando também vai pro nosso podcast, mas a gente grava coisas especificamente pro podcast, né? Queria ver se depois você topa, cara, a gente trocar uma ideia um pouco mais a fundo sobre esse processo criativo, da gente falar de uma parte mais de empreender mesmo nessa área, velho, da galera conhecer um pouco mais a fundo. Você topa, mano? Topo. Da hora. Vamos, né? Eu já fiz, cara, acho que a galera não sabe, mas eu
Eu fiz um trampo pra Ana Capri, da Arezzo, sabe? Porra. Eu desenhei uns tênis pra eles, fiz uma consultoria enquanto estava em Portugal lá, né, pagando as contas, eu consegui fazer uns trabalhos por fora lá, que ele me ajudou a me manter lá. Participei de um processo de feito de solado lá, de uma fábrica do Vietnã, mas o cara é português, tem uma fábrica lá. Então, eu nem divulgo essas coisas porque não é algo, né, que eu faço mesmo. Mas a Pace me abriu muitas portas, cara. Então, Animal. E eu gosto também de passar isso adiante, porque a gente errou tanto, né? Uhum. Então, o que eu posso passar, a gente passa, assim. Boa. Vamos marcar. Depois a gente faz esse podcast com certeza. Legal. Acho que a Karen vai te fazer uma pergunta que muita gente provavelmente vai querer fazer. Manda aí. Já que a gente já tá falando de tênis, queria te perguntar mais como é, um pouquinho mais a fundo, como é a sua relação com tênis e quais seriam os seus top 3 sneakers? Tá. Essa é aquela pra Difícil, pegar. né? Essa é difícil. Minha relação, acho que igual vocês, é de um amo, né? A gente gosta muito disso, a gente tenta comprar porque a gente gosta, não é nem para revender nem nada, então a gente quer usar, quer colocar no pé, a primeira coisa é colocar no pé, né? E usar. Então minha relação sempre foi essa, começou desde muito cedo, desde chuteira de futebol, que jogava futsal, então era desde as chuteiras ali que o Ronaldinho usava, e aí migrou para tênis do Seninha, depois do Seninha foi para plasma, de uma época ali de skate linha. Boa. Mas o plasma era caro, né, na época. Então, tipo, era só no Natal que eu ganhava, não podia escolher um ali, tive um ou dois modelos. E aí depois foi pra Nike Dunk SB, depois pra Jordan. E aí você tá muito alinhado comigo. É nóis. Foi bem assim. E aí cara, eu tive vários tênis ali, né, que muita gente nem gostava, mas enfim, essa história começou assim. E gosto mesmo de tênis, independente de marca. Claro que a gente tem os favoritos, mas se eu gosto de um tênis, eu não ligo não se é de uma marca X que o pessoal não conhece. Se eu gosto, se eu vou usar, eu compro sem dó. Você compra só o que você usa. Exato. Boa. Exatamente. Agora sem fugir, hein? Vai conseguir fazer eu gosto de... Contou da história e tal, clássico, olha aí, vamos escolher 3 aí. Chuck Taylor, Sevens. Boa. Eu uso quase todo dia, então é um dos preferidos. Air Jordan 1. Clássico. Air Force One, gosto muito. Meu preferido. Foi no básico pra não errar. Não, esse aqui também, pô. Isso não posso não falar dele. Boa. Acho que o FBT da Visbin. Ó. E acho que são esses, hein? Boa. Top 5, né? Top de 5. De 3 foi pra 5. A cara pediu 3, você já mandou 5. Mas são boa. esses. É claro Tá que bom. tem vários outros, né? Um que eu me apaixonei desse ano passado pra cá, o Sakai. Nossa, cara, gostei muito. Não foi nem pelo hype, nem pelo... Sim. Por todo mundo A silhueta é animal. Cara, gostei muito, meu. Boa. Se eu pudesse, teria todas as cores, mas só tem um. O que você falou, você mostrou o tênis de vocês, né? Quando eu falei com o Staple há muito tempo atrás, eu pedi pra ele fazer a mesma coisa que você, né? Eu pedi pra ele, na verdade, pra ele escolher um único tênis. Aí ele falou que o dele não entrava, porque o dele já tava no museu, ele não precisava mais se preocupar com isso, aí ele podia escolher outro. Você pode dar essa desculpa também, já. Ô, louco, né? Ainda não. Pode, lógico que pode, pô. Mas foi, eu não posso deixar de falar, porque deu muito trabalho. Lógico que não. Depois a gente faz um desse negócio do empreendedorismo, aí eu conto tudo. E, cara, é que essa pandemia ferrou com a gente, mas a gente ainda quer gravar um vídeo especificamente sobre esse tênis aí, cara, explicar o processo dele, acho que vai ser bem legal. Vamos nessa. Bom, eu vou ter que fazer uma última pergunta, senão a gente vai pra, sei lá, 1h30 de conversa. Eu já perdi o tempo de quanto a gente tá conversando. Espero que eu possa ter respondido tudo legal, hein? Não. Nossa, cara, foi animal. Se a gente tivesse tempo ilimitado, a gente falaria por muito mais. Estaria aqui, sim. Não, suave. Aqui também, pô, daqui a pouco a gente fica pra 1h30 de conversa, também não sei o quanto o pessoal tá disposto a ouvir. Então eu prefiro quebrar nisso. A gente vai e faz um outro depois, sem problema nenhum. Eu gostei que eu aprendi coisas já hoje, então vale da hora. Dos dois lados. É irado. Muito bom. Fico feliz que você tenha curtido também.
Então eu queria saber assim, pra gente finalizar essa conversa que foi animal, fiquei muito feliz de você ter topado o convite. Conta com a gente, pô. A gente Tamo junto. Aí. Então explica pra mim, quais vão ser os seus próximos passos e os próximos passos da Pace, se é que existe diferença entre um e outro hoje em dia. Vamos lá. Os próximos passos da Pace, cara, eu nem sei muito responder isso, porque a gente estava com um plano, né, linkado aí com Portugal, a gente estava nessa caminhada da internacionalização da marca. Entramos numa porta muito importante para nós lá em Portugal, a Wrong Weather. Por eles entramos na Farfetch, agora a gente vai também entrar no Farfetch Brasil por nós mesmo, por marca. Animal. Que foi? A Farfetch, que para quem não sabe, é portuguesa, né? Brasil é global também. Oi? A Farfetch, para quem não sabe, é portuguesa, né? É portuguesa. Os caras são gigantes lá, e no mundo, claro. Sim. Mas lá os caras são nervosos. Então a gente estava nessa caminhada muito legal, a gente fez uma apresentação lá em Paris. Cara, até hoje a gente não sabe como a gente conseguiu fazer isso, foi por ajuda de vários amigos assim, que se a gente não tivesse encontrado, nada disso teria acontecido. Então a gente estava plantando várias sementinhas ali super importantes para colher esse ano e o próximo. A gente ia entrar em alguns outros lugares, a gente vai entrar numa loja no Canadá agora em agosto também. Então, cara, a gente estava numa caminhada muito importante e que foi interrompida. Acho que não só a minha marca, mas várias outras aqui do Brasil e várias outras da gringa, do mundo inteiro. Cara, a gente teve planos interrompidos, infelizmente. Todo mundo, né? Mas, acho que faz parte, cara. Então, acho que o próximo passo que eu posso dizer é saber interpretar, né, e se adaptar de maneira eficiente, correta e verdadeira nesse momento que a gente tá, porque vai mudar, tá mudando, né, muita coisa. E uma das coisas que vai mudar realmente é como uma marca hoje em dia vai se vender lá fora, né? Então, não sei, acho que a recuperação econômica dos países que a gente queria entrar vai ser mais rápida do que a do Brasil. Acho que o Brasil vai sofrer um pouquinho mais ainda, economicamente falando. Sim. Então, a gente vai tentar focar tanto lá quanto aqui. Aqui, principalmente aqui. Então, a gente quer dar um foco para o nosso online, para fortalecer muito mais o nosso online, que acho que é importante. Mas não vamos deixar de lado toda essa trajetória que a gente suou tanto para conseguir e que não pode, né, parar no meio do caminho. Então, eu tô estudando. Não sei, estudando muito, tô lendo muito, mas todas essas leituras estão sendo muito vagas. Vai mudar isso, vai mudar aquilo, vai mudar mais, né? Só vamos saber quando algum... ainda, né? Acho que a gente tem umas coisas boas para conversar após, né? Não aqui, mas que acho que podem, sei lá, pela minha trajetória, acho que talvez possam te ajudar nesse momento aí. Algumas coisas que eu já vivi, não tô falando que legal, eu sei mais do que ninguém, mas, tipo, coisas que eu já vivi, coisas que eu já li, que eu converso diariamente, que talvez possam te ajudar. Preciso, viu? Eu acho que, tipo, esse é o momento, vou aproveitar aqui o gancho que a gente tá falando sobre isso, mas acho que esse é o momento que as pessoas vão olhar muito para marcas que sabem se posicionar e marcas que têm um propósito muito forte. E eu enxergo isso muito em vocês, né? De verdade. Obrigado. Eu vi isso, é muito legal. E isso faz muita diferença, velho. Então, tipo, mantenham-se firmes a isso, ao que vocês acreditam. Vocês podem ter certeza que isso vai ter retorno para vocês, assim. As pessoas entendem uma proposta quando você deixa muito claro o seu propósito e aí no seu posicionamento você passa isso. E isso vocês fazem muito bem. Putz, pode crer, eu concordo. Eu acho que as marcas do futuro, né, que estão se moldando hoje para ser as grandes ali do futuro, realmente vão ser as que estão sendo verdadeiras, porque querendo ou não, mudou, né? Esse negócio o que você falou lá no começo aqui da conversa. Vai estar lá no livro de história ali. Vai. Então, mudou, cara. Então, a gente está vivendo o pico aí de um novo renascimento. Então, sim. Tem que saber se moldar a isso. Sim. Com certeza. Karen, últimas palavras? Eu queria... Mano, Fala aí. Eu queria agradecer, foi um prazer conhecer você, mesmo que virtualmente, mano. E, pra mim foi uma aula essa conversa aqui, adorei. Que isso.
O prazer foi meu. Obrigado pelo convite, meu pessoal. Obrigado mesmo. Foi virtualmente agora, mas quando acabar essa história toda, a gente vai estar todo mundo. Eu e a Ju também, a gente agradece a oportunidade de vocês, né, deixarem a sua plataforma pra gente poder falar também um pouco. Lógico, a porta tá abertaça pra vocês falarem tudo que vocês precisarem. Fala pra ajudar um tchau, pelo menos no final. Fala pra dar um tchau. Quais os próximos passos? Quais são os próximos passos da Pace, Ju? Os próximos passos a gente fala no podcast sobre. Boa, beleza. Gostei. Aí eu posso falar mais. Essa boa, parte gostei. de design é com o Felipe. Não, mas a Ju ela tem um senso bem legal também de design estético. Ela sempre dá várias opiniões opiniões que são levadas adiante aqui. E o financeiro, né, que é muito importante, que eu nem falei disso, porque não tenho muito o que falar disso. É quem segura ali, né? Tá certo. Alguém... O chicote estala pelo financeiro, né? Pois é. Animal. Mas aí, se eu posso também usar a plataforma de vocês para falar algo... Lógico. Próximos passos, né? Então, eu falei da Pace, mas eu também, nessa loucura aí que teve de ficar confinado em casa, né? A gente se ligou também muito nos projetos pessoais. Então, voltei a fazer duas coisas que eu deixei totalmente de lado. Uma era, tipo, desenhar e pintar. Eu pintava desde os 12 anos. Tem até quadros em casa. As coisas bem feinhas, mas tem. Legal. Quero ver. Perdi totalmente a prática, hoje voltei, sabe? Tive uma conexão muito forte, então voltei a fazer isso. E a música, né? Eu toco bateria, toco um instrumento ou outro. E eu tô tentando achar um mecanismo, um jeito de colocar isso pra minha marca, sabe? Pra traduzir isso em forma sonora. Porra, que animal, velho. Tô falando aí pra quem gosta de música, quem sabe tocar alguma coisa, quem é produtor, DJ, qualquer coisa, quiser entrar em contato comigo e bolar um plano junto. Da hora. Certo aqui. Eu já fui um grande entusiasta da música, aprendi a tocar guitarra sozinho, mas larguei. Caramba, não pode então. A gente tem que usar isso pra voltar às raízes. Minha guitarra tá encostada, ainda dá pra eu pegar ela e voltar, quem sabe. Boa. Gostei. Talvez você tenha me incentivado. Legal, então. Porra, animal, cara, animal. Bom, eu ia também abrir para você, né, para vocês falarem suas últimas considerações aí do nosso papo. Também deixar, obviamente, os contatos de vocês, para quem quiser falar com vocês, redes sociais da Pace. Pode falar, o espaço, mano, é mais do que aberto para vocês, cara. O principal, @Pace. Não é difícil. E o nosso? Sim. Felipe _Matayoshi. Juliana.Matayoshi. É isso. A gente vai colocar na tela, no final a gente coloca aí. Conforme vocês falam, vai aparecer pro pessoal não ter erro. E, cara, vou agradecer. Não, eu ia falar que pode sempre mandar mensagem pra gente, que a gente responde mesmo. todo mundo. Boa. Foi mesmo, hein? Já mandei. Não, a gente responde. Às vezes pode demorar um pouco, mas a gente responde. Já até dou algumas dicas aí para um pessoal que pergunta. Então, é isso. Animal. Também vou te fazer umas perguntas depois. Da hora. E eu também vou te fazer umas. Demorou, a gente tem muito que trocar ideia aí. Demorou, da hora demais. Gente, vou agradecer muito de novo a presença de vocês terem topado tirar esse tempo aí para trocar essa ideia, conhecer um pouco melhor a história de vocês, a história da marca de vocês, que é sensacional. E pra galera que assistiu também, conhecer, né, como foi essa trajetória, para eles verem que não é tão fácil assim quanto parece. Né? Realmente. Porque todo mundo só vê a parte bonita, né? Ninguém sabe o que acontece realmente. E ver a parte bonita do trabalho de vocês, vou confessar que tá bem fácil, porque o que vocês têm feito realmente é muito foda. Muito foda mesmo. Muito obrigado. Tem muito pra melhorar, viu? Não, mas é isso, a gente é constante. Chato, né? Então tem que melhorar mais. Mas muito obrigado também, a gente que agradece. E tô ansioso também para ver o que a Karen tá preparando mais nos outros tipos de conteúdo. Vai vir coisa boa aí, A Karen tem liberdade total pra Tamo de olho. Boa. Da hora, é uma honra. Vou encerrar nosso papo aqui. Vou agradecer a todo mundo que assistiu até o final. Acho que, sei lá, deu mais de 1 hora de conversa. A gente conseguiu passar por diversos momentos aí da carreira de vocês, da trajetória de vocês antes da Pace e pós-Pace iniciada. Vou deixar aquele convite de sempre para quem ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscrever, seguir a gente lá no Instagram também, que a gente também responde
quase todas as mensagens. Chega muita, tem uns dias que chegam muito e a gente não consegue responder tudo. Nossa. Mas a gente tenta sempre responder todo mundo. Acho que a principal ideia é essa, que a gente possa se conectar cada vez mais pelas nossas plataformas de trabalho, né, velho? Boa, falou tudo. É isso aí. Vou agradecer você que assistiu até o final de novo. Não esqueça de seguir todo mundo que tá aqui nessa conversa. Karen, suas últimas palavras aí, manda um abraço pra todo mundo. Vou deixar você finalizar o vídeo. Responsa, né? Foi minha estreia aqui no YouTube da Sneakerhead BR. Uma honra ter estreado com convidados tão especiais, com uma aula, mano. Foi muito foda. Agradecer a todo mundo que acompanha a gente. Me acompanha lá também, não vou falar meu Instagram que é muito difícil, vai estar escrito aí. Vai estar escrito aí. Mas é isso, galera. Muito obrigada. Foi incrível, uma honra. É isso. A gente que agradece. A honra foi nossa. Valeu, gente. Tamo junto. Um abraço. Até mais. Tamo junto, gente. Obrigado por ter assistido. Tchau. Valeu.